Quando a gente remonta a história do próprio núcleo ecológico de Pipa, a gente traz essa história não somente para conhecer o passado, mas para fortalecer a luta do movimento hoje, que não é somente ambiental, é uma questão socioambiental. Há muitas pessoas que falam que eu caí de paraquedas, que me chamam de forasteiro, né? Mas falam isso, né, de qualquer pessoa que acaba vindo ou incomodando de qualquer forma. Né, com Exato, na comunidade de comunidade. verdade, né? Hoje, obviamente, a gente luta não somente por manter o resto e os resquícios de Mata Atlântica, né, mas também por ter uma qualidade de vida almejada por muitos que vêm pra cá, né? Com certeza, com certeza. O movimento Todos pelo Chapadão, na verdade, nada foi Pensado. Simplesmente aconteceu. Foi realmente um momento de revolta da população. Antes de mergulharmos no conteúdo desse episódio do Beach Nomads, eu gostaria de convidar para participar mais ativamente da nossa comunidade. Se você quer mais qualidade de vida, se você quer viajar mais e quer realizar seus objetivos profissionais enquanto viaja o mundo e conhece pessoas, esse é o lugar certo. E para participar da nossa comunidade mais ativamente é muito simples. É só você se inscrever no nosso canal, né? Inscreva-se no nosso canal e você comenta e compartilha com as pessoas que estão com jornadas parecidas com a sua. Fala pessoal, tudo bom? Eric aqui mais uma vez e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Beach Nomads, né? O nosso podcast que fala sobre vida, sobre mar, sobre esportes aquáticos, sobre meio ambiente, sobre natureza. E para falar sobre meio ambiente, hoje eu convidei o Faisal Isidoro, né? Que ele é advogado popular, né? Ele é curitibano, não é isso? Sim. E também ele está à frente, né? Está fazendo um trabalho muito legal com o Todos pelo Chapadão, que é um movimento de proteção ambiental que nasceu aqui na Praia da Pipa, né? Faisal, muito obrigado por ter topado, né? Participar aqui do nosso podcast. Eu tenho certeza que o que tu tem para falar hoje aqui é de extrema importância aqui para o nosso município, para o nosso meio ambiente e o que é mais importante de tu está aqui é conscientizar essa galera, né, do que está acontecendo na Praia da Pipa, o que está acontecendo no município, né, e o que é que a gente pode fazer para melhorar essa situação ou para combater essa situação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Eric, né, pelo convite. Acho que o diálogo, né, independente da forma que ele se dê, né, seja através aqui do podcast, né, seja através, né, de rodas de conversa, né, a informação, né, ela precisa chegar, né, de alguma maneira para a população, né? E hoje, através dessas tecnologias, né, e desses mecanismos, a gente consegue trazer mais facilmente, né, aquilo que realmente importa não somente para nós, né, mas para toda uma comunidade, né? Então, assim, é isso, né? Eu não sou uma liderança, né, do movimento. O movimento ele é composto por lideranças, né? São muitas pessoas, né? O movimento Todos pelo Chapadão, na verdade, ele não é um movimento que nasce aqui em Pipa, né? Ele é um movimento, né, que ressurge, na verdade, né? E remonta à época, né, dos anos 2000, né? Quando se teve a primeira audiência pública, né, em que há um marco temporal aí histórico, né, da questão da especulação imobiliária, né, aqui em Pipa e o processo de urbanização, né, desenfreado, né, e aí, obviamente, não é a responsabilidade só de um ente, né, nós temos uma responsabilidade, né, do ente municipal, obviamente, né, do ente estadual e do ente federal, né, e obviamente tudo isso veio se construindo historicamente e não houve freio, né? Hoje, né, quando a gente remonta a história, né, do próprio núcleo ecológico de Pipa, né, a gente traz essa história, né, não somente para conhecer o passado, mas para fortalecer, né, a luta do movimento hoje, porque há diversos integrantes, alguns integrantes ainda, né, do núcleo ecológico de Pipa que estão, né, junto com o movimento Todos pelo Chapadão, e a gente tenta, né, com essa remodelagem, com essa reconstrução dessa história através do movimento Todos pelo Chapadão, né, ampliar essa luta,
né, que não é somente ambiental, é uma questão socioambiental, né, principalmente hoje, né, quando se traz, né, também, né, uma questão muito séria que não afeta só o município de Tibau do Sul, né, afeta todo o planeta, que são as emergências climáticas, e não há como se negar, né. A gente vê os efeitos disso aqui em Pipa, né, e também não é só agora, né, a gente já começa a perceber esses efeitos há muitos anos, né, com o desabamento das falésias, né, com o avanço do mar, né, com as tragédias anunciadas, né, e aí, obviamente, se soma, né, a grandes empreendimentos que foram e estão sendo construídos, né, ou ainda há previsão de serem construídos, né, mas estão num impasse, né, de discussão não somente ambiental, né, mas também, né, porque há uma necessidade de se proteger o único lar que nós temos, né. Que é o nosso planeta, né, que é a nossa natureza. Exatamente. Maravilha, maravilha. Antes de ir mais a fundo, né, eu sei que tu tem muita história para contar, eu queria saber um pouco da tua história. Tu é advogado, Sim. né, curitibano, e o que te trouxe aqui para Pipa, o que te trouxe para o Rio Grande do Norte? Na verdade, Eric, me chamo Faisal Isidoro, né, Aham, eu, sou advogado, né, na verdade eu sou sempre um anseio, né, e uma questão, né, minha, né, e de formação familiar mesmo, né, sobre justiça social, né. A princípio, né, porque tanto eu quanto os meus irmãos, né, somos em 3 irmãos, eu sou o irmão do meio, né, tem a minha irmã que ainda reside em Curitiba, né, e é advogada também, né, e eu não vim, para morar, né, eu vim para momentaneamente auxiliar os meus pais em alguns problemas, né, que eles encontraram, né, quando eles compraram os imóveis, né, e é muito interessante, né, que basicamente a história do meu envolvimento e o início, né, que acaba culminando em toda essa história, ela já dava sinais lá no final do ano de 2019, quando nós chegamos em Pipa. Na verdade, meus pais primeiro, né, junto com o meu irmão mais velho, né, e depois eu vim, né, para acompanhá-los, né, na resolução desses conflitos que foram postos, né, inclusive com venda de terreno nas proximidades do Parque Estadual da Mata da Pipa, né, sem a ciência, né, e obviamente, né, a ingenuidade e a boa-fé do adquirente, né, sem saber a complexidade ambiental, né, em que o município está inserido, né, e daí estoura a pandemia, né. Mesmo advogando, eu também passei durante muito tempo estudando para a magistratura e para o cargo, né, de defensor público também, né. Então, assim, porque eu achava que estando nas estruturas, né, nessas estruturas institucionais, eu poderia fazer a diferença, né. Hoje eu já penso o contrário, né, que como advogado mesmo, né, membro da Comissão de Direitos Humanos da subseção, né, da Ordem dos Advogados aqui da subseção de Goianinha, né, eu sou um instrumento também, né, não somente de proteção, né, de direitos, mas também de proteção das pessoas que estão lutando pelo meio ambiente, né. Então, assim, basicamente a minha história, né, de como se culminou, como eu vim parar aqui, né, há muitas pessoas, né, que falam que eu caí de paraquedas, né, que me chamam de forasteiro, né, mas falam isso, né, de qualquer pessoa, né, que acaba É. vindo ou acaba incomodando de Se qualquer forma. envolvendo, né, com Exato, na da comunidade de verdade, comunidade. né, porque eu me sinto parte da comunidade, Ah, eu me com sinto certeza. pertencente, né, muito embora eu não seja tibauense, né, não seja filho de Tibau, né, eu me reconheço como um cidadão de Tibau do Sul, né, então isso é muito Eleitor, importante. inclusive, Não somente eleitor, né, mas como cidadão que exerce os de direitos direito. políticos e civis, né, e de cobrar também do próprio poder público, né. E hoje eu estou aqui, né, desde 2019, né, resolvi, né, quando estourou a pandemia, pesar o que eu tinha a perder, o que eu não tinha a perder lá em Curitiba, no estado do Paraná, e resolvi ficar por aqui, né.
Hoje, obviamente, a gente luta não somente por manter, né, o meio ambiente ainda, né, o resto que se tem aqui, né, e os resquícios de Mata Atlântica, né, mas também por ter uma qualidade de vida almejada por muitos que vêm para cá, né? Com certeza, com certeza. Pipa, ela promove, né, por enquanto, né, Exato. que a natureza está mantida até certo ponto, né, essa qualidade de vida que todos vêm buscar aqui, foi o que eu vim buscar aqui, né, eu vim muito mais atraído também pelo estilo de vida, né, pelo surf, né, por ter uma rotina mais saudável, né, que a gente sabe que as cidades grandes não nos promovem, Exato. e principalmente pelo clima, né, porque Curitiba, fala sério, né, o Curitiba, inverno lá, o inverno castiga, né, o a inverno última vez que eu castiga. tive em Curitiba foi em 2000, foi agora, né, em julho de 2023, né? Aham. Fui com uma passagem comprada para ficar 30 dias junto com os meus tios, enfim, né, com a minha irmã, passar muito Não conseguiu tempo. muito tempo. Não consegui ficar 30 dias, fiquei 10 dias, antecipei meu voo e Que retornei para loucura, cá, né? que loucura. Pipa tem essa coisa, Pipa é um lugar mágico, né, no Aham, sentido de que ao mesmo tempo em que a gente, né, odeia, né, a gente também hã, ama, né, porque aham, esse lugar aqui, né, aham. ele traz essa magia, porque você sai daqui, né, e ao mesmo tempo que você vai para outro lugar, você fala: "Cara, não vejo a hora de De voltar voltar para pra minha casa, casa", né, a minha volta casa é Pipa, a minha casa é é. Tibau do E Sul. por que tu odiaria Pipa? Odiaria? Na verdade, eu acho que a palavra odiar não é a palavra correta, né, Uhum. inclusive, né, eu Não, acabo, foi uma força né, de me expressão, né, foi exato, uma foi uma força de força expressão, de né, expressão. mas causa, um desconforto, seria Aham, a palavra mais usada, aham. mais correta a ser Mais correta pra usada, se né. implementar. Ao mesmo tempo que causa esse desconforto, né, porque, tem essa vibe toda, Aham, né, energética, aham, né, essa coisa aham. muito, O né, positivo e o negativo, né, o exato. yang, É o uma yin e o yang. positividade muito intensa, né, mas quando a gente vê, cara, a realidade tá batendo aqui, ninguém tá vendo, Aham, como que é. pode, né? Então é esse desconforto, né, que acaba se gerando, né? Cara, ninguém tá vendo, né, que Aham. quando chove, todo esgoto de pipa vai para a praia central, Que né? loucura, Ninguém né. tá vendo que não tem como você fazer pavimentação sem Aham. antes trabalhar o saneamento básico, Que loucura. né? Mas aí eu te pergunto, foi aí nessa revolta ou nesse odiar, porque na verdade o que eu enxerguei, né, nessa expressão que tu usou, é que o problema de Pipa não tá efetivamente, obviamente, na Pipa, né, nessa natureza Não, exuberante, na reserva que a gente tem maravilhosa, mas exatamente como o meio político ou como as pessoas, ou como são as pessoas que exato. fazem o que não deveria ser feito aqui. E eu acredito que foi a partir daí que nasceu mais ou menos o projeto Todos pelo Chapadão. Me diz aí o que é esse projeto Todos pelo Chapadão, me diz o que é que vem acontecendo, porque antes da gente começar esse bate-papo, né, tu me falou sobre várias informações, assim, que são uma informação puxando a outra, né, é uma Sim, coisa muito louca, que vai lá do Brasil Império, sim. e, velho, minha cabeça quase que deu nó. Mas vamos começar nos tempos atuais. O Sim. que é o movimento Todos pelo Chapadão e por que ele nasceu? Eu falo, né, antes da gente ter começado, né, o nosso diálogo aqui, né, e eu faço essa remissão ao passado, Aham. porque para a gente compreender o O futuro, né, a presente e o gente precisa futuro, entendeu? O entender, passado. né, o passado, né. Como operador do direito, né, eu tenho essa obrigação, né, porque não adianta você me colocar uma demanda sem eu entender a demanda, né, o que tem por trás dessa demanda, né. Eu sou um advogado popular, né, mas advogado popular não quer dizer que eu sou a defensoria pública, né, mas um advogado popular é aquele que luta, está junto, né, com movimentos populares, né, movimentos, né, que reivindicam direitos sociais, direitos fundamentais, né. Se você me perguntar, como diversas pessoas já me perguntaram, né, o quanto eu recebo, quem nos financia, quem me financia, né, quem mexe, né, nas nossas redes sociais, né, aliás, quem mexe nas redes sociais há pessoas, né, mas o meu único interesse, né, e a minha única remuneração é provavelmente, né, buscar a qualidade de vida que provavelmente, né, essa luta constante, né, ela nunca vai favorecer. Obviamente vai dar uma pausa, né, como a história própria mostra, né, mais lá para frente outras gerações, né, elas vão
fazer o mesmo resgate que nós fizemos hoje, né? Vamos pegar movimentos, né, e tentar, porque as lutas elas vão vir com outras intensidades, com outros mecanismos, outros movimentos, né? O movimento Todos pelo Chapadão, na verdade, né, nada foi idealizado, né? Nada foi pensado, na Simplesmente verdade. aconteceu. Foi realmente um momento de revolta da população, né? E começou com o Júnior, né? Que trabalha com o pau de arara, né? E ele ficou indignado, na verdade, né? Com toda a situação que estava acontecendo, né? Inclusive tentaram, né? Trabalhar da mesma forma, desqualificar a imagem dele, né? Porque foi, né, induzido, né, pelo canto da sereia. Olha, a gente vai te dar o patrocínio, não sei o que, né, vai te ajudar aí com o teu projeto social. E assim é o mesmo modo de operação dessas grandes empresas, né, quando vão para comunidades como Jericoacoara, Carneiros, né, e elas estão se instalando, né, em toda a costa brasileira, né. E a partir desse grito de revolta, né, do próprio Júnior, o que a gente tem, né, um movimento da população que realmente se organiza através das redes sociais, né, e vai fazer um ato político, né, porque isso que nós também estamos fazendo é política, né, respirar é um ato político, viver por si só é um ato político, né, e foram lá dar aquele abraço no Chapadão. Eu estava em casa dormindo, eu não queria ir porque eu tinha trabalhado até de madrugada, né, e eu daí na sequência recebi uma mensagem, né, me encontrei com algumas pessoas, né, e simplesmente eu topei um desafio, né? E no dia seguinte eu estava disparando denúncia, né? Acionando a Comissão de Direitos Humanos da seccional da Ordem dos Advogados aqui do estado do Rio Grande do Norte, que inclusive, né, houve menção, né, em algumas reuniões, né, do colegiado, né, do Conselho Estadual, né, aqui da subseção, e que não houve retorno até hoje, né, com relação às violações contundentes, latentes, né, de direitos humanos que nós temos aqui, né, houve a provocação. O Ministério Público é um grande parceiro, né, do movimento, né, tem nos auxiliado muito, né, tem trabalhado de forma muito proativa e entendendo essa complexidade toda, né, e também tem entendido, né, como que se dá, né, toda essa rede, né, da especulação, né, imobiliária aqui no município de Tibau do Sul, né? Então, assim, eu entrei num movimento do nada, né? Um dia eu estava em casa dormindo, no dia seguinte, na verdade, na mesma noite eu recebi uma mensagem no celular. Eu falei, não conhecia ninguém, né? Eu falei, deve ser mais uns porra louca aí, né? Falei, vamos lá conversar e ver qual é, né? E aquilo me cativou realmente, né? A conversa. E a partir disso, né? Eu falei, cara, eu acho que é uma possibilidade sim, né? De ajudar a mudar, né? O lugar que eu escolhi, né? É morar e fazer sentido, né? Porque, na verdade, com mudanças, né? Sem mudanças, todo movimento que nós fazemos, né? Pessoais ou, enfim, né? Relativos à nossa subjetividade, tem um ponto, né? De busca de sentido, né? E aí eu encontrei um sentido, né? Um propósito do porquê eu estou aqui, né? E obviamente isso é uma linha de pensamento minha, né? E a partir disso a gente foi se construindo, né? Eu fiquei num anonimato, né? Por uma preservação, né? Pessoal e integridade, né? Porque já havia uma construção de documentos, né? Que antecediam o próprio movimento, né? Contra diversas eu não vou nem falar irregularidades, né? São crimes mesmo contra a administração pública, né? E não há nada que se esconder, né? Já tenho queixa-crime nas costas, né? Obviamente, né, vão dar andamento nisso. Já tive que comparecer à delegacia, já tive que acompanhar diversos membros do movimento. Queixa-crime? Exato. O que foi que aconteceu mais Na precisamente? verdade, eu fui acusado, né, de calúnia e difamação por conta de uma publicação, né, no meu Instagram, né? Então, assim, né,
Uma publicação. numa publicação no meu Instagram, né, que não dá nome em ninguém, né, não fala de ninguém, né, mas a carapuça serviu, né, então aí, Que né, vou loucura. ter que comparecer, obviamente, se for apresentada essa queixa-crime, porque foi para o juizado especial criminal, né, porque Aham. são crimes de Menor menor potencial potencial ofensivo, ofensivo. né, então não vou lá, né, não tem acordo, vou dar continuidade no processo, vou me utilizar, né, dos meus argumentos, das minhas provas, né, das provas que foram recolhidas durante todos esses 6 meses e desde 2019 que elas vêm sendo construídas também, né, para responsabilizar, né, os verdadeiros responsáveis, porque nós, cidadãos, que cobramos e apontamos os erros, não somos criminosos. Isso, certeza absoluta. Certeza absoluta. É. E me conta mais um pouco como funciona o engajamento, por exemplo, do movimento todo pelo Chapadão com o Quilombola de Cibaúma, né? O que é que acontece aqui na região, o que é que acontece no Rio Grande do Norte, que tinha me falado, né? Vamos resgatar um pouco o nosso passado, né? Para tu me dar um panorama geral, porque eu achei realmente muito importante, né? Nós sabermos, né? Apesar de eu também não ser daqui, eu sou Sim. pernambucano, né? Mas saber a origem do lugar onde eu escolhi para viver e o que é que eu posso fazer para contribuir com esse lugar. Eu acho que isso aqui é um ato de proteção. Exato, né, e não deixa de ser, né, um Aham. ato de proteção. Na verdade, qualquer exposição, quando a gente se sente ameaçado e a gente tem a verdade nas mãos, Uhum. né, qual é, né, o primeiro meio que você vai buscar, né, para falar: "Olha, está acontecendo isso", né. Lá atrás, em 2000, né, não se tinha isso, né, Uhum. e diversos integrantes, né, do núcleo ecológico de Pipa e obviamente eu não posso falar por eles, mas posso falar pela história que me foi passada, pela leitura das atas, né, das reuniões, das audiências públicas que aconteceram, dos inquéritos, né, que foram abertos, dos termos de ajuste de conduta que lá atrás foram abertos por loteamentos irregulares, né, e só hoje estão se resolvendo, né, então assim, né, eu fiz um comentário esses dias, né, numa publicação, né, de um desses veículos aí locais, né, e fizeram aquela brincadeira, aquele meme, né, eu moro em Pipa e todo mundo acha que, né, que eu dei a Aham. continuidade, né, Aham. falando que, né, tem gente que vende terreno no céu, né, e Aham. obviamente vendem terreno no paraíso como se de fato fosse o paraíso, sem explicar, né, qual é a complexidade ambiental que isso daqui, né, está inserido, né. Então assim, eh eu se você me fazer uma pergunta, eu já peço desculpas, porque eu pego uma coisa e já vou Não, ampliando, não, depois eu não. retomo, Mas retoma e é isso mesmo, é isso mesmo. porque o meu Mas raciocínio ele assim, para mim tá funciona muito assim, muito claro, né? né. Tá muito claro, né? E até mesmo porque esse conteúdo, né, ele vai ser dividido de diversas maneiras, Sim, onde a gente vai encontrar realmente os trechos que criam a narrativa que a gente sim, busca, né? sim. Então, né, a questão do próprio engajamento do movimento, né, hoje ele se dá, né, através da própria mobilização entre as pessoas, né. A gente tem Aham. uma ferramenta super importante, obviamente que é uma ferramenta que às vezes incomoda, Uhum. né, mas ela é super importante, né, que são os aplicativos, né, de troca de mensagem instantânea, Uhum. né. Inclusive um deles, né, foi utilizado, né, num grupo, né, e é muito interessante, né, quando a gente busca a história que foi relatada, né, da vereadora assassinada no Rio de Janeiro, né, e vê a história de que um infiltrado se colocava dentro de um grupo para passar informações para um outro grupo e arquitetarem todo o processo de assassinato dela, né, a gente vê essa mesma situação, né, aqui em Tibau do Sul, quando num grupo que era imenso, né, Uhum. desses aplicativos de mensagem instantânea, né, tinham diversas pessoas ali, né, porque obviamente foi aberto um link, foi distribuído o link, né, para as pessoas discutirem efetivamente as questões ambientais, né, e a partir dali, né, acabaram se utilizando, né, de algumas mensagens muito pontuais, né, de pessoas que possivelmente poderiam, né, ser fragilizadas, né, e obviamente foram utilizadas, né, para obviamente também fazer boletim de ocorrência, abrir, né, procedimentos, né, criminais junto à justiça, né, tudo isso tem nome, né, o Assédio. SLAP,
né, obviamente o assédio Judicial. judicial, né, que é justamente, né, não somente, né, você tentar desgastar a pessoa, né, com diversas demandas, mas também tentar desgastá-la financeiramente impondo medo, né. Então isso é uma prática muito recorrente, né, e tem vindo à tona, né, atualmente, né. Então assim, o judiciário ele é importante, né, mas a gente não pode usar ele de forma, né, obscura, né. Enfim, né, voltando à questão, né, quilombola e o engajamento, né, tudo aconteceu, foi acontecendo, né, e ainda está acontecendo, né, e tomando proporções, né, que há uma movimentação e uma reunião entre pessoas de diversos estados que estão passando pelo mesmo problema, né. A indignação, você tem Salvador hoje, Salvador Verde, né, que há uma luta contra a construção de 2 empreendimentos, né, 2 imensos apartamentos, né, prédios, na verdade, na Praia do Buracão, né, então há essa luta, né, ali também. A gente observa, né, a questão do Seridó, né, a região do Seridó que bate de frente, né, com essas supostas energias, né, renováveis, né, mas que a curto prazo, né, te passam uma imagem também, né, de legal, bacana, importante, né, mas você não sabe o que por trás dessas energias supostamente renováveis se tem, por exemplo, para você colocar e construir, né, um campo de geradores eólicos, né, que é a implosão do solo, né, sempre sobre a pecha justificativa de que aquilo dali não é um ecossistema, né. A mesma coisa, havia um processo de licenciamento aqui em Cibaúma, né, de uma mineradora, por exemplo, Que loucura, uma né, mineradora em uma Cibaú. mineradora que estaria nas proximidades também do Catu. rio Catu, né, e que também estaria nas proximidades de uma área de preservação permanente, que é a Manguezal, né. Há outras diversas denúncias, né, também, que obviamente eu não sou a pessoa, né, mais propensa a falar sobre essas questões históricas, por exemplo, do quilombo de Cibaúma, né, porque não somente o espaço de fala também, né, mas porque eu não vivencio diariamente o que eles vivenciam, né. Existem pessoas qualificadas, né, dentro da própria associação do Quilombo dos Remanescentes, né, de Cibaúma para falarem sobre essa situação, mas o engajamento deles foi justamente por se observar, né, tem a placa, né, do INCRA aqui com referência à Convenção 69 da OIT, né, que é um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, né, e precisa ser respeitado, né, porque ainda que ele não seja, né, uma parte integrante da nossa Constituição, ele está abaixo da nossa Constituição, mas acima das leis, né, normais, dentro de uma hierarquia, né, legal. Então, assim, esse tratado está sendo desrespeitado, né? Além não somente do tratado, nós temos as violações que estão claras, né, na própria Constituição, né, que rege, né, a nossa vida, né, uma Constituição dirigente, né, que fala, né, o que o governo tem que fazer, né, o que os estados têm que fazer, o que os municípios devem fazer. Então, esse engajamento se deu a partir da percepção de que, opa, nós temos um território aqui diferente. Vamos procurar conversar, né? Eu quero conhecer quem é a pessoa, né, à frente, né, desse quilombo, né? E aí eu conheci Laelson Marques, né, Laelson Caetano Marques, né, que é o presidente e atual presidente da Associação dos Remanescentes Quilombolas, né, que também me fez fazer uma retrospectiva histórica, né? Foram identificados diversos sítios arqueológicos, né, que hoje estão totalmente deteriorados, inclusive na chamada Cova da Onça, né? Onde é essa Cova da Onça? Onde está construído o Hotel Filhos da Lua, Que né? loucura. Foram identificados e, obviamente, não se consegue localizar, né, esses artefatos arqueológicos justamente por conta da degradação do tempo, né? E outra, obviamente, também por conta, né, dessas situações, né? A especulação imobiliária mesmo, né? Então, a gente vê um processo de destruição, né? A gente vê um processo, né, que hoje a gente chama também de greenwashing, né? Você vende como sustentável, mas do sustentável não tem nada, né?
Então é muito triste você ver isso acontecer num paraíso como esse, né? Nós que escolhemos viver aqui também, né? E fazer parte integrante dessa comunidade. Isso, meu E hoje é Deus. uma luta unificada, histórica, inclusive, né? Porque eram 2 distritos, né? Na verdade, o distrito de Pipa e o quilombo de Cibaúma, né? Que não se conversavam, porque as discussões eram basicamente centradas em Pipa, né? Então, sobre as questões de Pipa, sobre o Chapadão de Pipa, mas não, nós temos hoje Chapadões de Pipa e Cibaúma, né? Então, essa conversa, a partir dessa compreensão, né, mais global, né, se deu esse engajamento, né, e hoje a articulação com o Ministério Público Federal, né, através da própria associação, né, do Quilombo de Cibaúma, né, então a gente conseguiu essa interação, né, e agregar forças super importantes, né, para o movimento Todos pelo Chapadão, que não é também só um movimento ambiental, né, é um movimento socioambiental, que se preocupa com a estação de tratamento de esgoto que está logo atrás do Parque Estadual da Mata da Pipa e nunca teve licenciamento ambiental, né? A gente se preocupa também com o lixão a céu aberto, né? Que há uma data limite até agosto desse ano para não se existirem mais lixões aqui no município, em qualquer município, né? Do país, né? E essas questões elas não são de agora, né? Então assim, o perigo de um lixão, né? Obviamente aquilo dali pode ser uma fonte de renda, porque lixo não é lixo, né? A gente sabe que o lixo pode ser transformado em luxo, em dinheiro também, em uma fonte de renda também, desde que, né, trabalhada a questão da separação dos resíduos sólidos, né, a separação do correta, né, do que pode ser reciclado, do que não pode ser reciclado. A própria tecnologia hoje ajuda a transformar, né, plástico, por exemplo, né, em mobília, em um monte de coisa, né, para não precisar se produzir e ficar se produzindo a todo custo e se ficar se utilizando de recursos que são, né, escassos hoje também, né. Que loucura, que loucura. Exato. E sobre os empreendimentos, né, da região do Chapadão, eu vejo que esse movimento, ele atua muito de frente, né, Sim. contra a construção desses empreendimentos. Sim, quais seriam esses empreendimentos e qual o impacto desses empreendimentos hoje na comunidade e na sociedade de uma maneira geral? Na verdade, Na nossa comunidade, né? exato, Eric, há uma retórica, né, também, né, ilusória, né, sobre, a questão de que: "Ah, não, vai se gerar emprego e renda", né, mas que tipo de emprego vai ser colocado para essa comunidade, não é? É legal você Ou trazer se esse ponto de quer a vista. autonomia, né, efetivamente dessa comunidade, né, do povo de Tibau do Sul. Pipa, como colocada, né, é a joia do Nordeste brasileiro, mas Pipa não funciona sem as pessoas que moram nos outros distritos. E essas pessoas que moram nos outros distritos sim carecem de políticas públicas efetivas e eficazes, não de pavimentação, não de pracinha para turista ver um caminho quando está vindo de Goianinha para cá, né? Chega para o Tibau do Sul e não consegue observar que há comunidades marginalizadas numa estrada estadual que liga o município de Goianinha ao município de Tibau do Sul, né? Então, assim, se todas as pessoas resolvessem parar de trabalhar, os funcionários efetivamente resolvessem parar de trabalhar nas redes de hotel, nos restaurantes, quem ia ser a mão de obra, né? E eu vou te dizer que esses empreendimentos, né, eles não vão ser construídos pelas mãos do povo daqui, né? Vão ser trazidos, um deles, né, a Gavi Resorts, né, que é amplamente divulgada, está sendo discutida e pega, e é muito engraçado que ela se coloca em locais de extrema fragilidade ambiental, como Jericoacoara hoje já está sofrendo, né, as Tem empreendimento da consequências. Gabi em Jericoacoara? Tem Que loucura. em Salinópolis, né, que na verdade, né, houve já uma descaracterização do município, se chama Salinas, por conta dessa força desse capital. Não que o dinheiro não seja importante, eu quero deixar isso muito claro, né, mas há um esforço, né, e uma medida, porque ninguém morre e vai com dinheiro para debaixo da terra ou é incinerado, né, fica tudo pro resto, né, e que patrimônio, que legado você quer deixar, né, para as futuras gerações. Isso se houver tempo, né? Porque as mudanças climáticas estão vindo a todo rodo, né? Então, assim, vão vir 300 funcionários
né, de fora para fazer a construção desse empreendimento, vão ser alocados em 11 containers, né, com toda uma estrutura ali dentro para eles, né? A gente sabe que Pipa, né, o distrito de Pipa, ele está num processo de uma superpopulação, né? Inclusive também um overturismo, né, que não se cabe mais em empreendimentos, né? E há também uma retórica muito interessante que se tenta colocar os empresários já que estão aqui há muito tempo e tentar jogar contra o movimento de que, né, o movimento está denunciando eles, mas não é o movimento que está denunciando eles, né? Aqueles que já estão postos, né? A vontade era de sair denunciando realmente todo mundo, mas o nosso papel enquanto movimento da sociedade civil organizada, Eric, né, um movimento, né, que ainda que tenha dito que seja seletivo, né, é um movimento para se frear, né, que o estrago seja maior, né? Porque se a gente não lutar, se a gente não se desgastar, se a gente não renunciar, né, à parcela das nossas vidas, do nosso tempo, cara, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso, né? Então, assim, essas 300 pessoas, depois que o empreendimento for construído, né, elas vão para onde? Vão ser muito bem-vindas no município de Tibau do Sul, né? Assim como eu, você, né, e diversas outras pessoas de diversos outros lugares do mundo, né, elas são bem-vindas, né? Mas a gente tem que pensar, né, qual é o impacto, né, que isso vai trazer, qual é a estrutura e a infraestrutura básica que o município tem para oferecer se essas pessoas resolverem se instalar no município, né? A história mostra, né, como se deu a construção das cidades satélites de Brasília, né, através, né, da mão de obra nordestina que foi para Brasília, construiu Brasília, né, resolveram ficar por lá e construir cidades satélites que hoje também são marginalizadas, né, carecem de políticas públicas efetivas, né, e quem está no centro de Brasília, né, é quem decide por nós, né? Então, assim, não é muito diferente os panoramas, né? Os panoramas que, obviamente, dentro da sua amplitude, da sua magnitude, do seu tamanho, né? A gente consegue observar esses reflexos e as mesmas ações aqui no município de Tibau do Sul ou em qualquer outro município, né? Como Curitiba, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Enfim, né? Essas grandes metrópoles, Recife, né? Salvador, né? O movimento é o mesmo, né? Não muda, né? Tudo pelo lucro, né? É louco. Existe o meio termo, né? Existe o meio termo. O lucro é importante para as Sim, coisas crescerem, para o município crescer, sim, para gerar mais emprego e tudo mais, exato, mas tem que ter muita responsabilidade, né? exato, Tem que ter muita exato. responsabilidade. É engraçado como é, vários países, né, já estão, por exemplo, a Alemanha, você via, por exemplo, fotos em Berlim, né, onde, tipo, era uma estrada e depois era um parque, depois virou estrada, depois voltou a ser um parque, né. A Exato, gente sabe do impacto a longo prazo, mas as pessoas são muito imediatistas, né. exato. Essas empresas, é uma concepção minha, uma mera opinião, ou até os meios políticos, né, que autorizam essas empresas a se alocarem no município, elas estão pensando muito no agora, né, como é Exato. que vai encher o bolso, né, de uma maneira, como vai encher o bolso no momento presente, Sim, né, mas esquecem dos impactos, né, dessa degradação, exato, né, no longo prazo sim. e no município, na sociedade, na saúde como um todo, né. Exato, Só pensa no exatamente. agora. Não, mas é exatamente isso mesmo, né? Não se pensa, né, nos impactos, né, que isso pode trazer a longo prazo, né? E na verdade, né, com o caminhar da carruagem, né, que já tem se observado, porque esse movimento, na verdade, nada, né, na história, né, ela é novidade. Só mudam os atores. Ela sempre se repete, né? Então, assim, o que se tem hoje, na verdade, é uma repetição do movimento, né, instituído lá atrás, né, o núcleo ecológico de Pipa, né, claro que com outra roupagem, né, Existe esse com núcleo outros ecológico. mecanismos,
Sim, existia o núcleo ecológico de Pipa, membros ativos que, inclusive, na verdade, eles foram os responsáveis pela criação, na verdade, pela luta da criação da Unidade de Conservação Ambiental Estadual, né, que é o Parque Estadual da Mata da Pipa, que, inclusive, né, há questionamentos sobre o nome, porque grande parte do território, né, Fica em Cibaúma. inserido está em Cibaúma, né, e é uma reivindicação do quilombo, né, justa, né, e por direito, né, de se não retirar o nome de Pipa, né, mas de se incluir, né, porque dentro de todo esse diálogo, Pipa e Cibaúma, né? Fica mais de toda justo. essa história, né, a gente também tem, né, estruturas, né, que são colocadas pelo racismo, né, estrutural, racismo territorial, racismo ambiental, quando se nega o reconhecimento dessa história. Né? É muito interessante porque eu vi a nota, né, do Quilombo de Cibaúma, né, recentemente, né, que foi publicada, porque é um movimento, né, que se fala, e é muito interessante também, porque eu vi, né, o próprio historiador, né, oficial, né, aqui do estado do Rio Grande do Norte, né, Câmara Cascudo, né, numa matéria, né, falando que, na verdade, a história do naufrágio desse navio negreiro, ela é fantasiosa, né? Porque o que que acontece? Você tinha um caminho vindo de Pernambuco, né? Os navios atracavam por lá, né? E depois eles vinham de terra, né? Então, assim, ou seja, há uma negação da própria história que se movimentou aqui, né? Que se construiu aqui, que se antecedeu aqui, inclusive com os próprios povos indígenas, né? Que foram massacrados, né? Num primeiro momento, né? Por portugueses, depois houve uma questão, né, sanguinária com os holandeses também, né, e a gente vê basicamente, né, uma repetição, né, do passado, né, de um passado não tão distante, né, e hoje a gente está aqui no presente vivenciando, né, essas histórias, né, como agentes de mudança, né, ou numa tentativa de mudança também, né, para tentar mudar os rumos dessa história, né, dessa luta, né, de trazer essa visibilidade, de trazer essa voz, né, para esse povo. Inclusive, né, eu me incluo nesse povo também, né, porque a vontade de gritar, de falar, quando você se depara com injustiças, né, é muito grande, né. Obviamente, o desenvolvimento ele tem que acontecer, né, porque nós estamos inseridos num sistema que não há como se prender. Ele se corrói por si só, né. Agora, a gente pode caminhar com o desenvolvimento, mas um desenvolvimento responsável, um desenvolvimento que ouça, né, quem está gritando do outro lado. Se aquela pessoa que está gritando do outro lado e não está participando das decisões que cabem ao poder público, é porque alguma coisa tem de errado, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo, né? É, não é somente com a Gavi, né? Que não há um estrago, né? Somente ambiental, estético, inclusive, né? Chapadão tão lindo, né? Exato, Imagina vir lá. exato. A gente tem a outra Ocan, né? Que me ataca sistematicamente, né? Inclusive fazendo vinculações com a minha posição política, partidária, né? Eles atacam de que forma? Eles atacam tentando, é o que a gente chama no direito de discurso ad hominem, né? Que é quando acabam os seus argumentos legais, né? Aí Você você. vai atacar a personalidade da pessoa, você vai tentar atacar, né? E fragilizar, né? Ou tentar macular a idoneidade dessa pessoa, né? Então é isso que acaba acontecendo, né? Quando essas pessoas que têm vontade de gritar, né? No passado elas passaram pela mesma coisa, né? Mas acabaram sucumbindo de alguma forma, Será né? que o podcast também vai ser atacado? Se tiver atacado, vamos para as redes sociais e pau. E quais são mais os outros empreendimentos assim que tu destacaria? Na É o da verdade, Gavi, o Ocam. tem a Gavi, tem a Ocan, né? A gente tem um empreendimento imenso, né? Que está num processo de licenciamento, que é o empreendimento Canrobé, né? Que é de um proprietário de São Paulo que teve um problema, né? Enfim, porque a gente também trabalha, né? Com uma equipe, né? Investigativa, né? Para conseguir compreender, né? As ligações, né? A gente tem esse empreendimento Canrobé, que é o chamado Pipatoa,
que fica logo depois do Pipa Beleza, tem um terreno imenso, né, onde era o antigo, ou ainda é o Hotel do Amor, né, da Tapiocaria do Amor, e basicamente aquela área até a entrada da Praia do Amor, né, vai ser devastada para um complexo, né, de lazer e turístico, Que né, loucura. para turista ver, né. Que loucura. Então a gente tem um outro empreendimento, né, que basicamente recentemente foi autorizada a supressão vegetal. A gente vê, né, ali na rotatória do Anel Viário, né, em frente à arena ali de beach tênis, né. A gente tem um outro empreendimento no Anel Viário, né, que eu acredito que ah, tenha tido algum problema já com a prefeitura, porque, né, desmatou o que não deveria desmatar, não teve uma reserva legal, né, que Mas a prefeitura, ela não atua com isso? Atua com desmatamento ou é só o IDEMA aqui? na verdade, o que que acontece? O município de Tibau do Sul ele teve o processo de licenciamento cassado através de uma ação civil pública juizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte no ano de 2015. Porque há requisitos para que o município. E veja que interessante, né? O IDEMA hoje ele possui um poder de licenciamento ambiental imenso, porque apenas 9 municípios no estado do Rio Grande do Norte têm a capacidade técnica de formar um órgão gestor, né, de políticas ambientais com técnicos qualificados, né, e que não tenham, na verdade, vinculações com interesses escusos, né, e obviamente essa parte não está na legislação, né, sou eu que estou colocando com base, né, na documentação que a gente teve acesso, né, e é disponibilizado. É importante ressaltar, Eric, né, que os processos de licenciamento e todo o processo, né, administrativo, ele tem um caráter público. Ou seja, se você quiser ir amanhã na Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou qualquer outro cidadão, né, que mora aqui em Tibau do Sul ou que esteja, né, passando por aqui, um nômade, esteja morando temporariamente, Morando. né, e quiser ter acesso ao procedimento, né, você pode requisitar, sim, né, vistas, né, levando em consideração a Lei de Acesso à Informação, né, e obviamente, né, a administração pública tem esse dever, né, porque um dos princípios da administração pública, né, é a transparência, Transparência. né, além da legalidade, impessoalidade, né, e outras coisas mais, né. Mas a gente tem um outro empreendimento muito interessante, né, que culminou na saída aí de um ex-secretário também, né, que antecedeu, na verdade, a saída da ex-secretária municipal do Meio Ambiente, né, aqui do município de Tibau do Sul, e que a vinculação, na verdade, que é onde fica o Pipa Open Air, né, e foi feita, na verdade, uma concessão, né, para um empreendimento também de João Pessoa, para um incorporador e construtora de João Pessoa, para fazer a construção, né, de mais 200 e poucos, né, empreendimentos aí, né, Alta Pipa, se eu não me engano, né, que fica logo na entrada de Pipa ali, né. Aqui, né? Aqui do lado. Exato, Aqui do lado, né? exatamente, Fica a 500 metros exatamente. daqui. Aí que vão ser mais um catatal de 200 e poucos 200 e empreendimentos, poucos apartamentos. né? Então a gente também tem, obviamente, outros, né? Tem um outro empreendimento que é muito engraçado que ele se chama, né, Pipa Urbanização, né? Que tá em processo de licenciamento, né, junto à IDEMA. Quando vai para processo de licenciamento ambiental junto à IDEMA é porque já houve, né, um positivo Tipo do do município, município. né? Então o que que acontece? Vão ser 500 flats para sair ali do lado das dunas onde o santuário também, né, protege, né, para um distrito de Cabeceiras, Que loucura. né? Então, 500 flat. 500, Que 500. loucura. Mas isso. Que loucura. Sem falar também de outros empreendimentos que já foram instalados aí, já estão há muito tempo, né? E também hoje ocuparam e comeram metade de uma duna, né? É um complexo muito famoso aí, né? Que já comeram metade de uma duna e também se colocam, né, nesses mesmos termos do time sharing, né? Da fantasiosa multipropriedade, Multipropriedade. né?
que foi, na verdade, o que lascou, Que é bom né? para eles, né? É bom para eles. É bom para É eles. ruim pro consumidor, É é ruim ruim pro para o meio consumidor. ambiente. Na É ruim pro verdade, meio você ambiente, sabe é que é, bom para é você bom sabe para que é muito interessante, porque na verdade há uma aquela bosta falácia. ninguém quer, velho. Lá nos Estados Unidos Exatamente. ninguém quer aquela merda. Exato, não é só nos Estados Unidos, é em qualquer parte do mundo, né? E na verdade, aqui no Brasil, né, por conta de uma alteração no Código Civil em 2018, né, houve a regulamentação, na Do verdade, da timeshare. multipropriedade. Não é do timeshare propriamente dito, É muito né? É da propriedade. multipropriedade, né? Porque eu, por exemplo, né, eu posso ser multiproprietário com a minha família do mesmo imóvel, Uhum. né? Isso já existia, né? É o que a gente chamava, né, de ter um imóvel em condomínio, que são multiproprietários, né? Que às vezes acontece, por exemplo, num processo de inventário, só tem um imóvel e diversos herdeiros, né? Então, até que aquele imóvel seja vendido ou por outras circunstâncias, né, ele fica ali, ele vai ter diversos proprietários, né? Então, na verdade, entrou essa modalidade, né, com uma pressão, né, das construtoras também, das incorporadoras também, em se mascarar, na verdade, algo que existia, que eram chamados flats, né, resorts, pool hoteleiro, né, que é tudo a mesma coisa, né, e hoje, na verdade, ele se chama multipropriedade, né, e na verdade é uma possibilidade, né, dentro da interpretação da lei, né, de você tentar descaracterizar o empreendimento, né, que tem características visíveis, né, hoteleiras, presta serviços hoteleiros, né? Talvez também uma possibilidade de se evitar, né, pagar impostos, né, numa tentativa de fraude ao fisco, né, ou de burlar a legislação tributária, né, e a gente também tem, né, a questão, né, da fantasia mesmo, da pessoa acreditar que aquilo dali vai ser dela, ela não é proprietária de uma fração daquele apartamento, ela é proprietária de uma fração de tempo. Ela só vai poder utilizar de acordo com um calendário já previamente colocado, inclusive com já vem anexado ao contrato, ou seja, parte integrante do contrato, né? E que é só modificado daqui 10, 15 anos, né? Então é um calendário já previamente colocado e você vai poder usar sabe lá quando, né? Então, há uma falácia, né? Há uma enganação. E a abordagem também para se vender essas cotas imobiliárias Extremamente é agressiva. agressiva, Extremamente né? O que agressiva. viola também o próprio Do Código de defesa Defesa do do Consumidor, consumidor. né? Então, assim, você vê que dentro do direito essa questão da multipropriedade, né, do time sharing, né, ele tem diversas implicações legais, né? E daí quando a gente vem para questão, sai da discussão, né, legal e vem para a questão, né, concreta propriamente dita, né, a gente tem outras implicações ainda que envolvem as questões ambientais, questões urbanísticas, né, questões, né, obviamente de poder político e econômico, né, porque a gente sabe que grande parte desses empreendimentos eles também foram vendidos, né, com plantas pré-aprovadas e depois foram aprovadas, né, com interesses, né, vinculados, né, então assim, muito interessante tudo isso, né, que veio a calhar, né, porque desde 2019 eu venho tentando compreender, né, qual é a complexidade, né, porque a minha cunhada, né, ela acabou comprando um terreno, né, aqui, né, e tem uma coisa que você pode me pagar o dinheiro que for, não faça uso capião, né, principalmente num local como Tibau do Sul, né, ou região costeira, justamente por conta da complexidade, né, que se existe através, né, dessas questões, principalmente quando a gente olha para Tibau do Sul e a gente olha que nós estamos inseridos numa área completa de Mata Atlântica, né, protegida, obviamente, por uma zona de proteção ambiental, né, de uso sustentável, né, ou seja, a APA Bonfim Guaraíras, que fazem parte de diversos outros municípios, como Nísia Floresta, Senador Georgina Avelino, né, a gente tem diversos outros municípios aí, e a gente também tem, né, o Parque Estadual da Mata da Pipa e Cibaúma, né, que foi instituído por um decreto em 96, se eu não me falha a memória agora, né? Então, se estiver errado, depois eu, né, me ratifico, mas acho que foi isso.
que coloca todo o município numa zona de amortecimento. E daí, mais recentemente, né, por conta também de uma pressão dos movimentos sociais, né, se vem o plano de manejo, que é como que vai se mexer, né, com essa unidade de conservação, né, que levou muito tempo para sair. Mas são estabelecidas áreas de transição para se evitar que o avanço, né, urbanístico ele chegasse mais próximo, né, do Parque Estadual da Mata da Pipa. Por isso que, quando se olha para o mapa, né, há prescrições urbanísticas muito claras ali, mas por conta de uma ausência de fiscalização ou omissão, seja culposa ou dolosa, né, ou simplesmente por incompetência, né, de quem quer que esteja à frente, né, dessas pastas, né, você tem daí um processo de ocupação, né, dessas áreas de proteção ambiental e legal, né. Tem gente ingênua? Tem gente que não é ingênua? Também tem, né. Então, assim, essas são outras questões, né, que a gente vê aí, o que tem de corretor vendendo, né, terreno aonde não se pode vender, né, tudo bem, você vai ser proprietário, né, de um terreno, mas de uma reserva legal, né, porque se você, né, for construir alguma coisa ali, você vai estar cometendo um crime ambiental muito grande, né. Não são pequenos, né, Delite. pequenos corretores não, são grandes corretores de imóveis, né. Então, assim, é uma situação muito complexa, né, mas nada é impossível, né, de se resolver quando você tem estruturas, né, como, o Ministério Público, né, auxiliando, né, você tem o diálogo estabelecido com o poder público, né, seja ele em qual esfera for, né, você tem o diálogo estabelecido, né, com representantes do povo, né, e assim vai, né. A mudança ela vai acontecendo, né, seja pelas mãos dos filhos de Tibau, né, ou seja pelas mãos dos filhos que adotaram Tibau. Como nós, né? Exato. É isso, é isso. Faisal, foi muito bom, assim, esse nosso bate-papo, né? Foi muito esclarecedor, muitos temas de extrema relevância, né, para o nosso município, para os nômades que estão passando por aqui, porque o que realmente nos atraiu, né, o que me atraiu, o que atrai eles é Sim. a nossa natureza, nosso meio ambiente, Não só os né, nômades, a né, nossa comunidade como todos um nós. todo, todos nós, né? Não só os nômades, Exato. obviamente, né? Mas é isso, eu acho de extrema importância a gente estar ativo, né? Nós estarmos atentos a esses movimentos, né? Para defender o que é nosso, né? Por direito, né? Para a gente poder até expandir aí, né? Para nossas Sim. gerações, para as próximas gerações, né? Tipo, tudo que a gente vive hoje, né? Seria egoísmo, né? Se nós não mantêssemos para nossas gerações futuras, Sim. né? Para os nossos filhos, para os nossos netos. E nesse momento, né, eu só tenho gratidão, né, por ter uma pessoa que, né, não tem nada a ver com pipa, não tem nada a ver com, assim, não tem a raiz no município, assim como eu também não, Tô né, criando a minha que raiz. criou essa raiz para poder defender o que é nosso por direito. Mas é Exato. isso. Antes de terminar o nosso bate-papo, eu sempre faço umas perguntas, né, são Certo. perguntas, a resposta seria em uma sentença apenas, perguntas aleatórias, mas que é de muito interesse, assim, do público, né, dos Beach Nomads, Sim. né. Qual a tua base nômade no mundo? Minha base nômade no mundo? Uma sentença só. Minha base nômade no mundo? Fosse escolher um lugar só pra, tipo, manter tuas coisas lá. Pipa. Pipa, né, tem que ser, né. Praia ou neve? Praia, com toda certeza. Deserto ou porra, era neve ou deserto, né? Neve ou deserto, mano? Neve. Neve. Show. Nenhum dos dois, na verdade. Aham. Qual o teu próximo destino de viagem? Meu próximo destino, só o destino Só o sabe. destino sabe. Boa, 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 boa. Então é isso, velho. Muito obrigado por ter Imagina, topado. Foi realmente um prazer, né? Eric, E vamos aumentar o alcance, né, dessa luta, aumentar o alcance desse projeto. E todos os projetos que venham para agregar para o nosso meio ambiente e a nossa sim. sociedade.
e a nossa comunidade, né, principalmente. Eu queria deixar uma mensagem muito rápida, Show de bola. para quem, né, obviamente, né, acompanha, né, e que vem acompanhar essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo, né, é simplesmente uma mensagem muito curta. Qual a pegada que você quer deixar? Né, Qual a pegada que você quer deixar no mundo, né, na sua Exato. comunidade? É uma pergunta, né, é uma Exato. indagação, É uma uma reflexão. reflexão. Mas é isso. Então, muito obrigado, velho. E é isso. Terminamos com essa reflexão aí. Valeu. Tchau, tchau.